Olá, turma iluminada, tudo bem? Eu estou aqui hoje adiantando a matéria porque Lúcio, Mauro e Matheus parece que tiveram um caso de problema, não um caso entre eles não, um caso de problema de saúde, e se bem que um caso entre eles também não é descartado não, viu? É essa a possibilidade. Mas vamos falar de direito, e o direito de hoje é nacionalidade. Eu estou saindo do artigo 5º, vou explicar rapidamente por quê. Porque no artigo 5º nós já vimos boa parte dele, e as partes que faltam eu vou precisar de um tempinho para procurar questões específicas sobre o que falta. E já no artigo 12, que é o que a gente vai falar agora, nacionalidade, eu tenho um monte de questões e pela urgência e pelo momento eu vou ter que dar esse pequeno pulo. Mas esse pulo não vai interferir em nada, porque um artigo independe do outro. Nessa situação, só tem um incisozinho que a gente vai precisar usar no artigo 5º, mas é tranquilo. Então, repara. Nacionalidade, artigo 12. Entenda primeiro o seguinte. O mundo adotou duas teorias. Uma chamada de teoria da terra, ou do solo, e a outra teoria do sangue. A teoria da terra, também conhecida como ius solis, ou jus solis, significa que você tem direito à nacionalidade pelo local que você nasceu, pela terra em que você nasceu. Em outras palavras, nasceu no Brasil é brasileiro. Nasceu na Argentina é argentino. Ah, mas os pais são brasileiros, não interessa. Nasceu na Argentina é argentino, é a regra. Para alguns países. Para outros países, a regra é o ius sanguinis, ou o direito pelo sangue, ou jus sanguinis, que quer dizer o seguinte: não importa onde você nasceu. Se o seu pai ou sua mãe, ele é daquele país que adotou a teoria do ius sanguinis, você vai ser natural daquele país. Então, a Itália, a Inglaterra, a Espanha adotaram a teoria do ius sanguinis. Se o pai ou a mãe for espanhol, não interessa onde o filho nasceu. O filho será espanhol, será italiano, se o pai ou a mãe for italiana. Entendeu? Então, essas duas teorias é que dividem o mundo. O mundo, então, é dividido entre países que adotam a teoria da terra e países que adotam a teoria do sangue. Como eu já falei, o Brasil adotou a teoria da terra. E aí nós vamos agora para o artigo 12. O artigo 12 diz o seguinte: são brasileiros natos. São brasileiros natos, quer dizer, aqueles que têm a nacionalidade originária como brasileira. Quer dizer que é aquele cara que de nascença ele já tem direito de ser brasileiro. Que ele não precisa passar por um processo para adquirir essa nacionalidade. Que ele, por nascença, já tem esse direito. Aí ela coloca a letra A. Primeira situação, a letra A. E eu vou, antes de ler a letra A, vou lhe dizer qual é a regra geral. Que se você gravar a letra A e a letra B, você já eliminou. Só vai se preocupar com a letra C. Então, grava essa regra. Diz o seguinte: é brasileiro nato quem nasce no Brasil, exceto se ambos os pais forem estrangeiros e um deles estiver a serviço do seu país. Respira. Vamos repetir. É brasileiro nato quem nasce no Brasil, exceto se ambos os pais, os dois pais, forem estrangeiros e, não é ou, é e, tem que ter as duas coisas. Um deles estiver a serviço do seu país. Vamos entender melhor isso. Os pais são argentinos. Vêm morar no Brasil porque acho melhor aqui o Brasil. E tem um filho aqui. Esse filho vai ser o quê? Brasileiro. Nato. Mas os pais são argentinos. Nasceu no Brasil, irmão. É brasileiro nato. A regra é essa. Mas os dois pais são estrangeiros. Ah, então deixa eu pensar. Se os dois pais são estrangeiros, eu já posso dizer que ele não vai ser brasileiro nato? Não. Continua sendo brasileiro nato. Mas a mãe estava a serviço do governo argentino. Agora. Então agora eles não são brasileiros. Esse menino não é brasileiro nato. Agora esse menino é argentino. Aí tranquilo, você pode afirmar isso. Aliás, você nem pode afirmar que ele é argentino. Você pode afirmar que ele não é brasileiro nato. Por quê? Porque os dois pais são estrangeiros e um deles estava a serviço do seu país. E todas as palavras são importantes nessa frase.
Os pais são argentinos, mas foram contratados pelo governo uruguaio e vêm para o Brasil, a mando do governo uruguaio. Esse menino que nascer aqui vai ser o quê? Brasileiro nato. Ué, mas os dois pais não são estrangeiros? São. Mas um deles não está a serviço no país? Tá, mas não é do seu país. Ele está a serviço do Uruguai. Ele tinha que estar a serviço da Argentina. Então, toda essa engenharia, se você entender, você não erra mais nada referente a esse ponto. Os dois pais têm que ser estrangeiros. Ah, o embaixador dos Estados Unidos, morando no Brasil, foi enviado pelos Estados Unidos, teve um filho com uma brasileira. Ele está a serviço dos Estados Unidos. O filho vai ser o quê? Brasileiro nato. Por quê? Porque tem que os dois pais ser estrangeiros. A mãe é brasileira. Se a mãe é brasileira, ele é brasileiro nato. Oxi, o filho não vai ser americano? Pode ser. Eu não sei a lei americana. Eu sei que ele vai ser brasileiro nato porque a mãe é brasileira. Pega essa frase. Medita sobre ela. Porque você não erra mais nada disso, sobre esse assunto, se você gravar essa frase. E eu vou ler a linha A e a linha B, e você vai interpretar o que está escrito. E na linha B, você vai perceber que quem lê em casa vai pensar, não, os dois pais têm que estar a serviço do país. Não precisa. Basta um pai estar a serviço do país para poder o filho não ser brasileiro nato, mesmo nascendo aqui. Vamos lá. A linha A diz assim: são brasileiros natos os nascidos na República Federativa do Brasil, ainda que de pais estrangeiros, desde que estes não estejam a serviço do seu país. Lembra que eu falei? Se você lê em casa sozinho, você vai interpretar o quê? Desde que os dois estejam a serviço do seu país. Não precisa. Ia ser muito difícil uma situação em que o pai e a mãe estivessem a serviço do governo e viessem para o Brasil. Então, quando você lê a letra B, ela explica por que basta que um dos pais seja. Porque o Brasil não podia aplicar uma regra para o brasileiro que está fora do Brasil e outra regra para o estrangeiro que vem para o Brasil. Então ele pesou da mesma forma. Só que o texto da Constituição realmente te leva a entender isso, que os dois pais precisam estar a serviço do país deles. Mas não precisa. Basta que um dos pais esteja. Agora a palavra seu está escrito lá. Tem que ser seu país. Ah, se eu sou argentino e estou a serviço do Uruguai, o filho é brasileiro nato e acabou. Olha o que diz a letra B. São brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que qualquer deles esteja a serviço da República Federativa do Brasil. Entendeu? Como é que eu posso dizer que o rapaz vai ser brasileiro lá fora se um pai apenas for brasileiro e estiver a serviço do Brasil? Mas para quem vem de fora, eu exijo que os dois sejam estrangeiros e que os dois estejam a serviço do seu país. Então o STF já pacificou isso. Acredita em mim, porque eu sei que você lendo, você vai querer dizer, o professor está mentindo, Lúcio é mentiroso. Não é. É pura verdade. E isso já caiu no concurso, procura a prova do INSS, a última ou a penúltima, não tenho certeza. Tem uma questãozinha desse modelo, que muita gente rodou, porque foi ao pé da letra do que está escrito na Constituição. Então basta que um dos pais esteja a serviço do seu país. Os dois têm que ser estrangeiros. Os dois têm que ser estrangeiros, aí ninguém discute. Mas um dos dois tem que estar a serviço do seu país. Se for de outro país também não serve. Tem que ser do seu país. E aí sim não será brasileiro nato. Tranquilo? Muito bem. E aí vem a letra C, que é a letra mais complicadinha um pouquinho. A letra C diz o seguinte: são brasileiros natos os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou de mãe brasileira, basta um dos dois, desde que sejam registrados em repartição brasileira. Essa é a primeira parte da letra C. Esse é o povo na rua vendendo gás. Essa é a primeira parte da letra C. Então, qual é a primeira parte da letra C? Olha, um dos pais é brasileiro e o filho nasceu no estrangeiro. E o cara quer que o filho seja brasileiro nato. O que ele faz? Ele vai no consulado ou vai numa embaixada brasileira e registra o filho. Esse filho, mesmo tendo nascido no estrangeiro, vai ser brasileiro nato. Por quê? Porque um dos pais é brasileiro e o registro dele foi feito numa repartição brasileira. Um consulado ou uma embaixada. Tranquilo? E a segunda parte
da letra C, diz assim: os nascidos no estrangeiro, de pai brasileiro ou mãe brasileira, desde que venham a residir na República Federativa do Brasil e optem em qualquer tempo, depois de atingida a maioridade, pela nacionalidade brasileira. Então agora é o caso em que o filho é que vai optar. Ah, meu pai, eu nasci no estrangeiro, meu pai é brasileiro, mas ele não me registrou numa repartição pública brasileira. Meu pai não estava a serviço do Brasil, nem minha mãe. Então, nesse caso, teoricamente ele não é brasileiro. Mas, se em algum momento da vida desse cara ele vem morar no Brasil e depois que ele atingiu a maioridade, ele vai lá e solicita a nacionalidade brasileira, a nacionalidade brasileira não vai estar como naturalizado, vai estar como nato. Ele vai poder ser presidente da República e todas as coisas que nós vamos ver daqui a pouco. Então, essa é a situação mais complicadinha. São 3 situações. Brasileiro nato, nasceu no Brasil, desde que nenhum dos pais esteja a serviço do seu país, sendo que os 2 sejam estrangeiros. Vamos melhorar essa frase. É brasileiro nato se nasceu no Brasil, exceto se os 2 pais forem estrangeiros e um deles estiver a serviço do seu país. É brasileiro nato se nasceu fora do Brasil e um dos pais for brasileiro e estiver a serviço do Brasil. E é brasileiro nato se nasceu fora do Brasil, um dos pais é brasileiro e fez o registro numa repartição brasileira lá no exterior. Ou, sendo um dos pais brasileiro, ele tendo nascido no estrangeiro, tiver vindo morar no Brasil e após a maioridade ele solicitar a nacionalidade brasileira. Vai ser brasileiro nato. Tranquilo? A outra situação é a do brasileiro naturalizado. O que é o brasileiro naturalizado? É aquele que não tem a nacionalidade brasileira como um direito de nascença. Ele vai adquirir essa nacionalidade depois. Então ele nasceu com uma outra nacionalidade e vai adquirir a nacionalidade brasileira. A Constituição coloca 3 situações. Primeira situação, a de quem vem de um país que fala a língua portuguesa. E não é Portugal não, tá? Eu estou falando de Angola, Nova Guiné, países africanos que falam a língua portuguesa. Quem vem de um país que já fala português precisa residir no Brasil por 1 ano e ter idoneidade moral. Grave essas palavrinhas. 1 ano ininterrupto quer dizer o seguinte, que ele não pode viajar, ele não pode passar férias, não pode? Pode. Ele pode viajar, pode passar férias, só que a residência dele tem que ser aqui, durante 1 ano. E ele tem que ter idoneidade moral. O que é idoneidade moral? Não é a mesma coisa que antecedente criminal não, viu? Cuidado com isso. Idoneidade moral é ele ter uma conduta social que seja digna. Então, vamos falar com os vizinhos, vamos falar com os colegas de trabalho, vamos falar com os professores, os colegas de faculdade, se ele fizer faculdade, para saber como é que é o comportamento dessa pessoa. Então ele pode não ter antecedente criminal nenhum, mas a conduta moral dele é ruim. Então ele não vai conseguir a nacionalidade brasileira. Então cuidado, para quem vem de país que fala português, precisa de 2 coisas. Residência ininterrupta durante 1 ano e idoneidade moral. O que aparece na prova? Ah, residência ininterrupta por 1 ano, aí teu cérebro fala, opa, eu lembro disso, é isso mesmo. E não ter antecedentes criminais. Aí tu fala, faz sentido e marca como verdadeiro. Tá falso. A Constituição não fala nada de antecedentes criminais. E quando eu falar da letra B, você vai entender por quê. Letra B diz o seguinte, a naturalização do cara que vem de um país que não fala português. Então o cara veio de qualquer país que não fala português, que é o mais comum. Esse cara, vê a diferença, ele vai ter que residir por mais de 15 anos no Brasil. A Constituição fala mais de 15 anos. Ele vai ter que residir por mais de 15 anos no Brasil e ele vai ter que não ter condenação criminal. Aí sim, é não ter antecedente criminal. Ele não pode ter condenação criminal. Por quê, gente? Porque com 1 ano é muito difícil você ter uma condenação criminal. Se você morar no Brasil 2 meses e cometer um crime, provavelmente você só vai ser condenado depois de 6, 7 meses. E se você recorrer, o processo pode durar 2, 3 anos. Ou seja, você vai conseguir a naturalização
porque não teve nenhuma condenação, mas cometeu um crime. Só não foi condenado ainda. Agora, com 15 anos, a Constituição já não fala mais em idoneidade moral. Então, é possível que eu não tenha idoneidade moral e consiga a naturalização? É possível. Quando? Quando eu venho de um país que não fala português, eu não preciso ter idoneidade moral. Eu só não posso ter condenação criminal. E é possível não ter idoneidade e não ter condenação? É. Ué, se você vive bêbado pela rua, você não tem idoneidade. Mas também não tem condenação. Se você anda com som alto, muitas vezes você pode nem ter sido processado. Então, idoneidade moral é uma coisa mais subjetiva. Enquanto que a condenação criminal é uma coisa objetiva. É uma sentença transitada em julgado. Beleza? Muito bem. E aí a Constituição coloca uma terceira situação, que é a dos portugueses de Portugal. E aí ela coloca o princípio da reciprocidade. O que o Brasil diz? Diz que com relação aos portugueses de Portugal, o Brasil vai adotar, para a naturalização deles, uma situação igual à que Portugal adota para os brasileiros. Então, nem se chama isso de naturalização. Chama-se de reciprocidade. O que o Portugal fizer pelos brasileiros com relação à naturalização, à nacionalidade deles lá, o Brasil vai fazer com os portugueses aqui. Então, com relação aos portugueses, o Brasil não criou um termo. Ele deixou em aberto. O que Portugal fizer lá com o brasileiro, o Brasil vai fazer aqui com os portugueses. Tranquilo? Dito isso, vamos agora para o próximo passo. Deixa eu adiantar ali, porque fica mais fácil lendo ali. Parágrafo 2º. Diz assim: a lei não poderá estabelecer distinção entre brasileiros natos e naturalizados, salvo nos casos previstos nessa Constituição. Repara, gente, isso é importante. Nenhuma lei pode criar diferença entre o brasileiro nato e o naturalizado. A única forma de haver alguma distinção entre essas pessoas está na Constituição. E na Constituição eu vou dizer para vocês quais são os casos. Agora, eu só vou dar uma pausazinha porque senão o vídeo corta e eu estou lascado. Espera um pouquinho. Então, a Constituição, ela diz que só ela pode criar distinção entre o brasileiro nato e o naturalizado. Mas nenhuma lei abaixo da Constituição vai poder criar essa distinção. Certo? Então, para todos os efeitos, brasileiro nato e naturalizado são a mesma coisa. Exceto nessas situações que eu vou falar agora. Primeira situação que a própria Constituição diferencia o nato do naturalizado. Com relação à extradição. Ela diz que o brasileiro nato não será extraditado em nenhuma hipótese. Mas que o brasileiro naturalizado pode ser extraditado em duas hipóteses. Uma, se ele praticou o crime antes da naturalização. E a outra, se depois de naturalizado, ele cometeu o crime de tráfico de drogas. Então, o brasileiro naturalizado tem duas situações em que ele pode ser extraditado. Nós vamos falar disso melhor no artigo 5º. Mas o brasileiro nato não tem situação que ele possa ser extraditado. Essa é a primeira distinção. A outra distinção é com relação aos cargos, que nós vamos falar agora, daqui a pouquinho, porque ele está no artigo 12 aqui também. Tem alguns cargos que são privativos do brasileiro nato, que o brasileiro naturalizado não pode ocupar e a Constituição impede isso. Terceiro caso, a perda da naturalização. Só pode perder a naturalização quem é naturalizado. O brasileiro perde a nacionalidade. Pode acontecer, viu, gente? Também vamos falar disso, está no artigo 12 também. Vamos acabar ele, vamos falar sobre isso. E a quarta situação é com relação à propriedade de empresas de radiodifusão. Ou seja, para ser dono de uma empresa de televisão, para ser dono de uma empresa de rádio, ele tem limitações. O brasileiro naturalizado, ele só vai poder ser dono depois de 20 anos e durante esse período, antes dos 20 anos, ele vai poder ter uma participação, mas não vai poder ser dono de uma empresa de radiodifusão no Brasil. Então, essas são as 4 distinções que a Constituição coloca para o brasileiro nato e o naturalizado, entre eles dois. Mas a mais importante e a que mais cai em concurso é essa que nós vamos ver agora, que é a do artigo 12, parágrafo 3º, que diz assim:
são privativos de brasileiros natos. Quer dizer que só podem ocupar os cargos. São privativos de brasileiro nato os cargos. Está escrito assim no artigo 12. Quer dizer que só os brasileiros natos podem ocupar esse cargo. Quais são os cargos? Se você souber quem são as pessoas que podem assumir a presidência da República, vai ficar fácil você eliminar logo os 3 primeiros casos, os 4 primeiros casos. Porque ele coloca assim: não podem ser ocupados por brasileiros naturalizados. Presidente da República. E é fácil entender. Ora, o cara morou 40 anos na Alemanha, veio para o Brasil, morou 15 anos, aos 55 anos ele se naturaliza brasileiro, aos 56 anos ele ganha uma eleição para presidente da República. Será que ele vai administrar o país olhando o que é melhor para o Brasil ou o que pode ser melhor para o Brasil e para a Alemanha? Então, para evitar esse tipo de situação, nenhum cargo que possa chegar a ser presidente da República pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Aí você já sabe de cara pelo menos 2. Presidente e vice-presidente. Não pode ser ocupado por brasileiro naturalizado. Aí quem é que assume depois do vice-presidente? Presidente da Câmara dos Deputados. Então o brasileiro naturalizado não pode ser presidente da Câmara dos Deputados. E aí cuidado com a primeira pegadinha. Ele pode ser deputado? Pode. Depois que ele ganha para deputado, o brasileiro naturalizado, lá dentro do Senado, da Câmara, tem uma eleição para presidente da Câmara. Ele não pode participar, porque ele não pode ser presidente da Câmara. Então é a terceira pessoa que ele não pode ser. E a quarta, quem é que assume depois o presidente da Câmara? O presidente do Senado. O brasileiro naturalizado pode ser senador? Pode ser senador. Ele não pode ser presidente do Senado. Tranquilo? É a quarta pessoa. Então tem o presidente, o vice-presidente, o presidente da Câmara e o presidente do Senado. E aí tem a quinta pessoa que vai chegar depois do presidente do Senado a ser presidente da República. Que é quem? O presidente do STF. Aí você tem que tomar outro cuidado. Porque no Senado e na Câmara, para você chegar a ser presidente deles, do Senado e da Câmara, tem uma eleição interna. No STF não tem eleição. É um cargo rotativo. A cada 2 anos, um ministro assume a presidência. Então, para evitar que um brasileiro naturalizado seja ministro do STF e na época que chegar para ele ser presidente do STF, eu tenho que dizer para ele, ó, você não vai ser o presidente do STF, mas vamos pular você, porque você é brasileiro naturalizado. A Constituição diz que ele não pode nem ser nem ministro do STF, ele pode ser. Então ele pode ser deputado? Pode. Ele pode ser senador? Pode. Ele não pode ser presidente do Senado, nem presidente da Câmara. Mas ele não pode ser ministro do STF. Por quê? Porque não tem eleição para presidente do STF. É um cargo rotativo. Então, para evitar constrangimentos, a Constituição já diz que ele não pode nem ser ministro do STF. E aí você já livrou 5. São quantos? São 7. Você já livrou 5. Na verdade, porque 2 estão num só, presidente e vice-presidente. Então são 8 no caso. Então você já livrou 5. Aí quem são os outros? Presta atenção. Tirando o presidente, qual é o outro cargo que influencia diretamente nas relações com outro país? São cargos de oficiais das Forças Armadas. Então, por que esses cargos de oficiais das Forças Armadas influenciam? Porque se o Brasil entra em guerra com um país onde o cara que é naturalizado viveu a vida inteira praticamente, como é que esse cara vai ter condições de gerenciar o Exército, a Marinha ou a Aeronáutica brasileira? Então ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Por quê? Porque num caso de guerra, provavelmente ele vai ser afetado pela sua vida pregressa. Ele não é nascido no Brasil. Ele adquiriu a nacionalidade brasileira depois de muitos anos como estrangeiro. Então o Brasil achou que era melhor ele não poder ser oficial das Forças Armadas. Aí você toma cuidado. Sargento é oficial das Forças Armadas? Não.
Grande discussão acontece hoje em dia. Por quê? Porque a PM é órgão auxiliar das Forças Armadas. Então, seguindo a regra da Constituição, ele não poderia ser oficial da PM. Porém, há entendimentos, e esse assunto ainda não é pacífico, de que ele pode ser oficial da PM porque a PM, o motivo dele não ser oficial das Forças Armadas é exatamente por caso de guerra. E o oficial da PM, em caso de guerra, não influencia em nada. Porque o oficial da PM ele tem poder interno, não tem poder externo. Numa guerra ele não influencia em nada. Então, é um assunto ainda meio nebuloso, mas teoricamente ele pode ser oficial se você levar o sentido da lei. E ele não pode ser oficial se você levar ao pé da letra a lei da PM. Por quê? Porque a PM é órgão auxiliar das Forças Armadas, resto do Exército, que faz parte das Forças Armadas. Ele não pode ter a carreira diplomática. Por quê? Porque o embaixador é um cara que representa o Brasil lá fora. Ele é o presidente do Brasil lá fora. Para questões mais simples, o embaixador é quem vai tomar a iniciativa. Então, eu não posso ter um embaixador naturalizado representando o Brasil como se fosse presidente, como se fosse parte da presidência do Brasil. Então, para que isso não aconteça, a Constituição diz que o brasileiro naturalizado ele não pode ser da carreira diplomática. Ele pode ser ministro das Relações Exteriores? Pode. Ele pode ser ministro das Relações Exteriores. Porque o ministro das Relações Exteriores ele está subordinado ao presidente. Se o presidente achar que tem alguma coisa estranha, tem como ele impedir. Mas o embaixador, que também está subordinado, ele é o primeiro cara a representar o Brasil lá fora. Então era muito arriscado deixar um brasileiro naturalizado com essa responsabilidade. Então ele não pode ser da carreira diplomática. Certo? Pode ser ministro das Relações Exteriores? Pode. O único ministro que ele não pode ser é ministro da Defesa. Pelo mesmo motivo que ele não pode ser oficial das Forças Armadas. Tirando isso, ele pode ser de qualquer ministério que o presidente queira. Ele pode ser deputado, pode ser senador. Ele só não pode ser presidente da Câmara, nem presidente do Senado, nem ministro do STF e nem ministro da Defesa. Por que eu falei que é o único ministro que ele não pode ser? Porque esse ministro da Defesa é escolhido pelo presidente, mas ele é o que cuida das estratégias de guerra, no caso de guerra. Então ele não pode ser naturalizado. Mas os ministros do STF, ele não pode ser porque seria um dia presidente da República. Certo? Então, para evitar esse caso, dele chegar a ser presidente da República, já corta o direito dele logo ali. Maravilha? Muito bem. E agora nós vamos falar sobre as situações da perda da nacionalidade. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que, repara, e aí encerra o assunto também, gente. Acabou, é o último tópico, tá acabando. Aguenta aí. Será declarada a perda da nacionalidade do brasileiro que tiver cancelada sua naturalização por sentença judicial em virtude de atividade nociva ao interesse nacional. Então o cara conseguiu a naturalização brasileira, mas depois praticou atividades nocivas ao interesse nacional. Terrorismo, né? Como é que fala? Campanhas para derrubar o Estado Democrático. Ele começa a fazer coisas que afetam o interesse nacional. Não é cometer um crime, viu, gente? Se ele comete um crime, ele responde como brasileiro normal. Eu estou falando de atividades realmente que afetam o país. Esse cara pode ter, através da justiça, um processo judicial, a sua naturalização cancelada. Cancelou a naturalização, ele volta a ser estrangeiro. É uma das formas de você perder a sua naturalização, a sua nacionalidade brasileira. Mas ele coloca mais duas situações, e essas duas situações são direcionadas aos brasileiros natos. Então, para o brasileiro naturalizado, ele só perde de uma forma: se ele praticar atos contrários ao interesse nacional. Mas o brasileiro nato, ele pode perder de duas formas. Diz a letra A, diz o segundo inciso: adquirir outra nacionalidade. O que a Constituição está dizendo? Que o brasileiro que adquirir outra nacionalidade, ele vai perder a nacionalidade brasileira. Mas ele não pode ter dupla nacionalidade? Pode.
E aí a Constituição coloca as situações em que ele pode ter dupla nacionalidade. Mas a regra é que o cidadão brasileiro que optar por uma outra nacionalidade, ele perde a nacionalidade brasileira. Na verdade, desde 1988, ou se brincar, desde a história toda do Brasil, acho que ninguém passou por esse processo, a não ser uma mulher há uns 4 anos atrás. Há 4 anos atrás, a primeira pessoa a perder a nacionalidade brasileira por conta de um processo judicial em que o STF decidiu que ela realmente perderia a nacionalidade por ter adquirido uma outra nacionalidade, foi uma mulher. Há uns 4 anos atrás. Eu não sei de outro caso, mas é possível. Então a Constituição diz o seguinte: se você, brasileiro nato, adquirir outra nacionalidade, a regra é que você perde a nacionalidade brasileira. Aí ela diz, exceto, quando é que eu vou poder ter dupla nacionalidade? Primeira situação, quando eu adquirir uma outra nacionalidade que for reconhecida como originária. Vamos entender isso. Eu sou brasileiro nato, mas meu pai era italiano. Eu vou para a Itália e lá eu demonstro que o meu pai é italiano e recebo a nacionalidade italiana. Recebo a nacionalidade italiana não como italiano naturalizado, mas como italiano nato. Nesse caso, o Brasil aceita. Então, se a sua outra nacionalidade for originária, quer dizer, você tem esse direito desde o nascimento, e aí o Brasil vai dizer, então tudo bem. Você não foi naturalizado italiano, você não foi naturalizado espanhol, você não foi naturalizado americano. Você teve a sua nacionalidade americana, nacionalidade italiana, reconhecida como originária. Aí você vai ter 2 nacionalidades. E a outra situação em que o Brasil aceita isso é quando o brasileiro nato tem que adquirir uma outra nacionalidade para poder exercer algum direito. Então, estou nos Estados Unidos, passo no concurso, mas para assumir eu preciso me naturalizar americano. O Brasil entende que nesse caso não é porque você não ama mais o Brasil, não é porque você ama mais os Estados Unidos. Não, nesse caso o Brasil entende que foi uma necessidade. Então, quais são as 2 situações em que você pode ter mais de 2 nacionalidades sendo brasileiro nato? Que o Brasil aceita você adquirir uma outra nacionalidade. Primeiro caso é se a outra nacionalidade for originária. Ou seja, você vai ser reconhecido como nato daquela nacionalidade. E a outra situação é se você se naturalizou de uma outra nacionalidade por uma exigência, para poder exercer algum direito naquele país. Tranquilo? Gente, junto com esse vídeo estão indo umas questões e na sexta-feira, se Deus quiser, a gente vai tentar resolver essas questões, explicar essas questões, mas daqui até lá, podem tirar dúvida via WhatsApp, que nós estamos juntos na Covid. Falar em Covid, né, cara? Eu vi um texto interessante. Se botasse o nome dessa doença uma coisa mais tipo peste bubônica, tipo febre espanhola, talvez o povo ficasse mais cauteloso. Vamos tomar cuidado porque o negócio está ficando feio. Viu? Um grande abraço e até o próximo encontro.